estudando aí, dentro dos componentes importantes da metrologia, né, a parte agora de ajustagem. Já identificamos anteriormente o que significa as tolerâncias, né? Compreendemos nos nossos últimos encontros que nós nunca vamos ter a exatidão, ainda mais num processo, né, de sequência de fabricação em série. Então, nós vimos que a nossa tendência, né, apesar de saber que isso num processo de fabricação em série não ocorre, é de atenuar. De que modo a gente vai atenuar isso? Tendo os nossos limites toleráveis, ou seja, tudo aquilo que a gente sabe que dentro daquele parâmetro ainda assim vai funcionar, ainda assim vai ser seguro, né? E não dará, que é o prejuízo, né? Principalmente aí o prejuízo humano. Então, ontem a gente viu que nós temos aí os ajustes, né, que nós podemos fazer, já levando em conta que tudo aquilo, né, em termos de tolerância, já foi evidenciado, né, já foi concluído, já foi aceito, digamos assim, então a gente começa a fazer esses ajustes a fim de atenuar todas essas questões aí para o funcionamento da peça e diminuir aí a usinagem. Então, o que é a ajustagem? Só para a gente fazer a nossa continuação. O que significa a ajustagem? Ô, Vivi, Oi? no caso, esses calços que a gente bota embaixo de um motor ou de uma bomba, eles seriam de ajuste ou é chapinhas, no caso, né? Por exemplo, quando não está bem nivelado, né? Um motor de um acoplamento. Aconteceu isso hoje lá, né? Tava Sim. toda hora estourando, é um conjunto, né? Com 2 motores, 2 bombas, um tombador grande, né? Dos caminhões esses de 25 metros, rodotrem. E aí toda hora Tá. estourava o acoplamento de uma. E aí foram ver, tava desalinhado, né? Do Sim. acoplamento ali, o eixo do motor. Aí eles colocaram os calços embaixo da bomba ali para ficar bem alinhado, né? Que Para tipo de resolver o calço? problema. São chapinhas, né? Chapinhas Chapas. de metal, né? Ali onde Tá. vai os passos, fixação, no caso, né? Isso. O Ou é que eu diria gambiarra? para ti? Pois é. O que eu diria para ti e para os demais? Não deixa de ser um ajuste. Resolveu, né? Por enquanto Resolveu o resolveu. problema, deu o nivelamento, né? Foi um ajuste. Mas isso não faz parte do teu componente. Por isso que eu te perguntei, que tipo de elemento foi composto aquilo ali, né? É algo que pertence ao conjunto ou não? Não deixa Não, de ser uma ajustagem, né? A gente sabe disso, né? No entanto, que resolveu o problema, mas a nossa ajustagem aqui é aquela que ocorre no conjunto acoplado. Furo e Vivi, eixo. Oi. mas, mas isso aí é normal, entendeu? Isso aí acontece. Sim, 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 Isso sim. aí existe essas chapinhas aí para ajuste mesmo. Não, gente, Todo motor ele tem um pé manco, né? Daí ele vai um ter que pé ter o manco, ajuste da gostei. axial e da radial. Não, gente, eu Não, mas concordo, né? Chamo de calço, né? É um calço, exatamente. Isso eu concordo com vocês, né? E, no entanto, que eu disse, né? Um elemento, é uma maneira de se compor uma ajustagem. Concordei. Mas essas que a gente está vendo aqui, que tem o cálculo, porque lá não foi feito cálculo nenhum, né? Foi por não, Mas comparação. Não. existe. Isso, Mas foi. existe. Existe. Existe, né? Né? Tudo que tu fizer um ajuste através, né, de uma certeza técnica ali, é um elemento de ajustagem. Porque a ajustagem, né, conforme nós falávamos ontem, é justamente, né, o estabelecimento entre as dimensões de uma peça e os limites, né, de variação aí que ela vai ter dentro do conjunto, né, para que ela se comporte aí como para funcionar. Então, isso é uma ajustagem. Mas o que nós conversávamos ontem, né, era dentro do processo ali de usinagem, né? Mais um preciosismo de cálculo, né?
um pouco diferente, se eu entendi bem aí o sentido que o Rodrigo falou. Bom, o que mais a gente verificou com respeito à ajustagem? Nós podíamos ter alguns tipos de ajuste, né, que a gente viu. Quais eram eles? Ajuste. Uma superfície de ajuste, né? Então, a gente poderia ter algo aí com uma superfície de contato, né? Desculpem, que estivessem acoplada, né? E fossem fixas ou móveis, né? Não importava. Que é mais ou menos, né, um ajuste de superfície o que o Rodrigo mencionou. Nós tínhamos um ajuste cilíndrico, né? Que nós conversamos ontem, que era, né, aros, rolamentos, algum tipo de eixo aí correspondente, né, à peça. Ajuste plano, né, dentro de superfícies planas, e o ajuste cônico. Então, tudo isso a gente viu, verificamos, né, que nós tínhamos ali a possibilidade de deixar isso o mais perto do exato possível, né? O que a gente precisa compreender? O que é os elementos de ajuste? O que seriam os elementos de ajuste? Os elementos, como se fosse o relógio comparador? Não? Sim, poderia, né? Os elementos de ajuste... Calibrador de folga? No nosso fim aqui, né, na nossa finalidade aqui, seria tudo aquilo que fosse uma peça ou um componente, né, capaz, né, de destinar aquela amostragem, né, aquela acoplamento de maneira mais exata possível, né? Isso aí seria, então, os nossos elementos, digamos assim, de ajuste. Vou clicar aqui o roteiro. Olá, não entendi o que alguém falou aí. Eu digo uma porca ou um parafuso, poderia ser um elemento? Poderia ser também. Só me deixem achar aqui que eu me perdido. Então tá aqui, né? Paramos ontem, né, dentro dos tipos de ajustagem, que é o que nós comentamos agora, antes de iniciarmos esse assunto. Eu só vou ter que voltar, tem alguém que está dando reverberação para mim. Todos que nos assistem. Essa reunião durou cerca de 4 horas e o assunto era a chamada da... Eu fechei alguns aqui que eu tinha visto que estava me dando interferência, não sabia identificar. Só abrir o microfone e chamar quando preciso. Bom, então, gente, o que seriam esses elementos, né? Esses componentes, desculpem, do ajuste? Todas as peças, né, componentes derivados aí, né, que nós possamos acoplar ao nosso sistema a fim de que a gente tenha aquela ajustagem mais fina. Bom, nós temos o componente ou a peça exterior e o componente ou a peça inferior. Que me diriam vocês a respeito desses dois tipos aí de componentes de ajuste? Os nomes mais ou menos dão uma dica, né, do que se refere em cada um desses componentes. O que acham? O exterior seria o diâmetro do eixo. E o componente do inferior seria aonde vai ser acoplado o eixo. Um referente ao eixo, o senhor diz? Isso. O exterior, né, seria o diâmetro do eixo, né? Que é onde vai ser exterior, eu diria que o senhor está praticamente certo. Mas o exterior a gente tem por denominação, né, por convenção, de que ele é um ajuste referente ao furo. E o interior referente ao eixo. Não sei se eu processei bem a sua informação, mas me parece que o senhor falou certo, mas porém trocado. Não sei se os colegas concordam. É, né? O furo é o exterior. Então, a nossa definição está aqui, ó. O componente ou peça, né, de ajuste exterior é aquele que está aí acoplada, né? Que cobre a peça. O externo, então? É o furo. É externo e o inferior é interno. Eu tenho aqui, ó. Isso. Temos aqui uma figura que eu
queria mostrar mais adiante, mas já vamos olhar agora, né? Nós temos a nossa peça, ou ela em furo e eixo, né? Ou ela em furo e um eixo, o furo sendo aí um elemento vazado, que nem a gente via lá em desenho técnico. Então, o nosso componente exterior, estamos convencionando, né? Isso aí dentro do estudo metrológico, é convencionado que ele seja aquele que acopla a peça. Até faz sentido, né, gente, olhando o desenho, concordam? Sim. Sim, né? Faz muito sentido quando a gente verifica o desenho. Notem que o componente exterior, né? Ele realmente está acoplado como que se protegesse, digamos assim, a peça. E, por consequência, né? O interior é aquele, né? A peça do ajuste que é coberta pela peça acoplada, que seria aí o nosso eixo. Até aí alguma dúvida? Não, né? Então, esse desenho aqui, ele até existe nessa característica lá na apostila, tá? Que vocês podem ler mais detalhes sobre isso, mostrando, né, que não importa se o nosso elemento é vazado, se o que estaríamos, né, colocando, denominando aqui, por exemplo, nós temos um elemento vazado e um cubo, né, representado como se fosse o eixo. A fim de entender o que é esse componente de ajuste interior e exterior, ele nos serve, sim, como um eixo, apesar da gente ter a convenção de que o eixo seria algo, né, maciçado, cilíndrico, né? Deixou de ser um eixo aqui? Não. Não, né? Não. Por Não. quê? Porque, pelo que nós estamos catalogando, ele está, sim, sendo protegido, acoplado, independente da formatação, né? Da aparência aí que ele receba na nossa peça. Bom, o que mais a gente precisa levar em conta depois de que a gente entende, né? Quem seria aí esses elementos, esses componentes de ajuste? O que vocês acham? Depois de encaixar, no caso? Porque assim, ó, a gente precisa entender, bem como está ali, né, naquele desenho do nosso roteiro. O conceito de furação e eixo, né, ele é muito amplo, porque ele é complexo, né? Vai depender da formatação aí que a gente vai ter como amostra, né? Nós podemos ter esses elementos aí com vários tipos de acoplamentos, né? Inclusive vários formatos de acoplamento e múltiplas peças, né? Para que isso se acople. Então, sempre neste caso, a gente vai entender isso como um atuante, né, de furo e eixo. Então, o que a gente poderia dar aí como exemplo, né? Buchas de mancais, os cones, né, que a gente falou. Então, tudo isso seriam ainda considerados, né, como esses elementos aí de componentes, né, de peça exterior e interior próprios, né, para ajustagem da nossa modelagem, então. Bom, uma vez a gente tendo estabelecido que o ajuste ele é mais que necessário, sabemos disso, e que este ajuste, né, vai depender aí de como se caracteriza a nossa peça, isso já está aceito. O que a gente tem que levar em conta para que ocorra de fato o ajuste? Os campos de tolerância? Os padrões de tolerância, concordo. A gente sabe que nós vamos ter os padrões pré-estabelecidos, normatizados. Quando a gente fala em tolerância, né, e eu digo faixa de tolerância, parece que é algo muito grande, que a gente possa ter aí um parâmetro alto. Não, sabemos que no nosso caso aqui, a nossa tolerância é de quanto? É em metros? É em muitos centímetros? É em muitos milímetros? Não. Às vezes décimos de milímetro. Décimos de milímetros, né? E nós sabemos que, apesar dessa imprecisão ocorrer num efeito aí de fabricação em série,
vai existir esses ajustes, mas eles ainda terão que ser muito pequenos. Eles devem existir, mas de modo ínfimo, né? Que não seja matematicamente, digamos, né, computados aí como algo além do tamanho da nossa peça. Bom, uma vez ocorrendo isso, o que eu preciso depois do ajuste? Entender que outros elementos, por exemplo, eu tenho um ajuste perfeito também, assim como eu tenho a exatidão é perfeita, a tolerância é perfeita, eu vou ter um ajuste perfeito? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. O ajuste lá que o Rodrigo fez nos pés do motor dele deu certo. Ficou em nível, funcionou. Aquele ajuste que às vezes a gente faz na máquina de lavar, né? Sabe que com a trepidação da lavagem, ela às vezes sai do nível, né? Porque o piso também não é perfeito. A gente faz ali, tem a bolha de nível em cima que nos deixa ela numa condição mais plana possível. Mas, gente, todo ajuste ele vai ter o quê? Tolerância? Tá. Ah. Toda tolerância vai ter um ajuste. Indiscutível. Agora, todo o ajuste vai ter o quê por consequência? Poderia dizer que todo ajuste vai... Hã? Uma classificação. Sim, sim. Mas eu poderia dizer que todo ajuste vai ter uma folga? Sim, vai ter, óbvio. Óbvio. Gostei agora do Douglas. Óbvio. Gente, todo ajuste vai ter uma folga. E aí? Ou a quebra do equipamento também, dependendo do ajustador. Ah, nem me fala, ou a quebra do equipamento. Se não ficar bem ajustado, bem preciso, né? Um cisalhamento vai ter. Ah, lembrou lá de ensaios, é? Por que um cisalhamento? Agora me... Por que dependendo da montagem, depende da montagem, tem esse cisalhamento. Depende da montagem, mas por que um cisalhamento? Por que ele está certo? Não sei se ele falou consciente ou chutando, mas por que ele está certo? Pode ser desgaste do material. Porque normalmente peças que são com eixo, né? Se ela fica que nem a máquina que nós conversávamos ontem, né? A furadeira, o martelete de impacto, aquelas máquinas de serra circular, serra mármore, né? Todo eixo, uma vez que não está bem acoplado, por exemplo, o disco, a broca, né, da furadeira, o que vai acontecer quando centrado. a gente... Exato. Quando um lado está preso ali, né, no componente todo da máquina, né, e o outro, por exemplo, no caso da furadeira, a gente tem que furar inclinado ou tem que ser reto na parede? Qual é o ajuste que tem que ter para que dê certo? Não entendi. Tem que ser reto. Reto. O eixo da furadeira, por exemplo, a broca, ela tem que ser afixada na parede. Normalmente, né? Quem cuida muito da máquina tem aquela que a máquina faz para sair, né? Do sentido do giro do furo, né? Quando a gente tem que tirar a broca de dentro do concreto, vamos supor. O que os caras fazem? Eles colocam bem reto, né, na parede, mudam ali a rotação do giro da máquina, né, para o corte, para marcar a furação. Depois, dá um impacto, né, o peso do corpo na máquina para que ela fique de modo reto. Quando isso não acontece, o que acontece com a broca? Quebra. Cisalhamento. Cisalhamento. Então, assim, o Douglas estudou ensaios, né, antes de vir para a aula, gostei de ver, né, porque ele acertou exatamente o que vai acontecer a falta de ajuste. Só esse tipo de fenômeno, né, de ensaio mecânico? Não, muitos outros, né, poderão ocorrer.
Não necessariamente este, né? Mas no nosso caso, normalmente, né, o que estamos lidando aí com eixo, a gente tem aquela tendência, né, de cisalhar, né, que é aquele que o material se rompe, né, de uma maneira meio distorcida, justamente pelaquela questão do puxamento. Bom, então, as nossas folgas. Deixe-me ver que tem alguém que eu não sei que está reverberando para mim. Acho que é o Douglas. Tu liga de novo, Douglas, qualquer coisa. Já fechei. Bom, então, gente, a folga, né? Vamos puxar aqui para nós entendermos o que seria, né, a folga. A folga, né, se nós fôssemos aí dar um conceito para ela, né, uma definição, ela seria a diferença em um acoplamento entre as dimensões de eixo, tá? Quando este eixo ele é menor do que o furo. E aí, certo? Errado? É isso? Tá certa a definição? Não, mas o furo pode ter um desgaste também e ficar maior, não pode? Pode. Mas lembrem-se, nós assistimos até um vídeo, mas eu não me lembro mais em que aula, né, que nós tínhamos ali duas peças, ambas com eixo, mesma peça. Uma, nós tínhamos o acoplamento, né, da peça, ela percorrendo o eixo. Na outra, a peça era junta, né, ao eixo. E aí, concordam comigo ou não? Entenderam? Existem situações que nós vamos ter aí que comprovar, que verificar, desculpem, que verificar uma folga admissível, necessária. Mas em outros momentos eu poderei ter uma folga que não é mais admissível. A broca em uma furadeira é um elemento acoplado a um furo que tem que ser entrado ali com uma ajustagem precisa, né? Eu consigo furar uma parede de concreto ou então fazer lá com um martelete, por exemplo, né? Aquele vibrador, um buraco no chão, num concreto. Se esse eixo não tiver uma ajustagem muito boa com o furo a que ele foi acoplado, tem que ser preciso. Depois que botar o suporte, não encaixa, né? Isso, tem que ser preciso, né? Então, gente, a gente consegue fazer a verificação que muitas vezes a folga ela vai ser prevista em projeto, né? Ela vai ser prevista aí na execução daquilo. Em outros momentos, ela não pode acontecer desse modo. Me veio à cabeça uma máquina, eu não sei se ela ainda circula aí pela indústria ou se alguém fez Senai e ela ainda existe lá. Eu lembro que quando criança, adolescente, meu pai trabalhou no Senai e tinha uma máquina que cortava aço. Não sei se alguém fez uma máquina bem grande, né? Tu ia falar, Rafa? Tá desligado o teu áudio. Não ligou. Seria a guilhotina. Eu não sei o nome da máquina, gente, né? Eu tenho a lembrança, né? Porque isso aí eu era criança, vocês imaginem. E eu lembro que era uma máquina muito robusta, tá? Ela ocupava um bom espaço, onde eram colocadas barras maciçadas mesmo, né? Porque ali tem um curso de mecânica e também de tornearia, e ela tinha uma serra, né? A barra era colocada, né? E essa serra girava ao contrário. E eu lembro que ela tinha roletes. Então, mostrando que ali nós tínhamos que ter aquele jogo, né?
da máquina circular, Uma- correr, digamos, por uma cima serra- de... Era uma serra-fita, então. Não Eu lembro, conheci, Rafa. eu Me conhecia veio, como aula, né? me veio à cabeça, mas era algo assim, muito antigo. Eu lembro de já achar a máquina um tanto antiga, né? Mas eu não sei ainda se existe. Faz muito tempo que eu não vou lá, e isso era há muito tempo atrás. Para Mas eu cortar acredito que deve vergalhão, existir. cortar Pode... vergalhão, Cortar esse, né? Isso. cortar vergalhão. Ela conhecia como cortava, gente, assim, ó, desde um vergalhão, que nem o seu Pedro falou, sei lá, 20 milímetros, por exemplo, mas eu lembro, assim, de barras maciças, que era do curso de tornearia, que era colocado ali, e aquilo, então, ela fazia, tinha um processo também de lubrificação, né, aquilo que a gente já viu lá em ensaios, necessário para o funcionamento da máquina. Mas o que eu me Ela- veio à mente é que lá o eixo da máquina ele trabalhava ao contrário. Então, para que passasse aquela serra, né, era necessário ela fazia uma corrida em cima de uns roletes. Então, mostrando aí, né, que a folga vai existir sempre e às vezes ela é necessária e precisa ser aí processada dentro do nosso contexto para a finalidade que a gente precisa. Então, deixa eu puxar aqui o roteiro, só um minuto. Então, é bem isso, tá? Ela vai ser a diferença aí do acoplamento, né? Quando esse eixo aí é menor que o furo. Gente, um eixo, né? Ele tem que ser necessariamente, né? Para que ele encaixe, né? Para que ele acople em um furo, normalmente, né? Ele vai entrar, ainda que um tanto, né? Ajustado ali dentro, né? Mas ele tem essa característica. Isso é a definição lá da nossa bibliografia. Bom, componentes aí do ajuste. Preciso desligar de novo. Tá. Componentes do ajuste. Nada que o maçarico resolva. Como é que é? Nada que o maçarico resolva. Mas que barbaridade. Olha, tu fala isso pro Alex, eu nem sei. Ensinando lá a fabricação, tudo certinho. Ah, mas o Alex é professor, eu sou peão. Ah, pois é, né? Aí vocês olham aqui uma colega, uma instrutora que é peão também, né? Porque eu também sou de chão de fábrica, eu não sou do projeto. Tem que resolver Aí o tu me dizia- problema. Tem que resolver o problema. É verdade, a gente vê nas obras, né, situações adversas, e as pessoas normalmente resolvem o problema, utilizando técnicas que eu não sei onde aprenderam, mas, enfim, A teoria é uma coisa e a prática muda, né? a prática muda. É verdade, seu Ah, Pedro. você é da área, tu sabe que a teoria, a prática é bem diferente. Bem diferente. Muito. Eu já Mas vi a os gente- caras alinhar um acoplamento com um relógio, quase desmanchou o equipamento, depois ele alinhou só no olho, na reguinha e rodou até hoje, não quebrou até hoje. Eu cansei de ajustar com serrinha. É com serrinha? Gente, eu serrinha? não duvido, sinceramente, eu não duvido da capacidade de vocês de botar as coisas na linha que ela deveria. Porque hoje eu cheguei numa obra, e agora ele falou que, né, fazia no maçarico, eu cheguei e vi um pilar torto, né, o reboco ali, assim, totalmente. Aí o pedreiro disse para mim, não, isso aí eu trago de novo. Eu disse, tá, mas como é que tu vai fazer isso? Tu vai ter que quebrar? Não, aquele disco, sabe aquele... É um disco um tanto achatado, sabe? Eu coloco aqui e vem, depois eu só passo a creme-treme, aquela da pintura, sabe? Para fazer o lixamento. Então, assim, ó, eu não duvido da capacidade de vocês, porque diz que vai fazer isso amanhã. Temos até uma aposta, né? Para ver se vai dar certo ou não. Mas, assim, eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de perder, porque, assim, acontece essas coisas impossíveis. A chance é muito grande. A chance é muito grande. A chance é grande, né, seu Pedro? Depois que eu aceitei, eu fiquei assim, eu digo, não, acho que vou dever a Coca-Cola, não adianta. Metesse Mas, mal, enfim. Hã? Meteu mal nessa daí, largasse perdido. Não. E agora o Douglas me Já chamou leva para a uma foto, né? realidade. O Douglas e o seu Pedro conversando me chamaram para a realidade, porque assim, eu não dá de duvidar de aluno e de pessoa dentro de obra, porque assim, eles Para tudo tem um conseguem, jeito. para tudo eles tudo dão um tem- jeito, é incrível. Aí tem a gambiarra e tem a adaptação técnica.
Não é gambiarra, é Isso. paliativo. A adaptação técnica. Gostaria de dizer para vocês que, no nosso caso aqui, não existe adaptação técnica. Existe um mecanismo chamado ajuste, tá? Que estamos verificando agora. Tá bom? Então, tá Mas aqui, isso é mais gente. complicado. Dentro do ajuste, nós vamos poder aí ter a folga máxima, né? Que vai ser a diferença entre as dimensões máximas do furo e mínima do eixo, quando o eixo é menor que o furo. Notem, estamos aqui verificando situações e está sendo repetido, quando o eixo é menor que o furo. Nos parece algo, poxa, mas se é um eixo, né, ele tem que caber no furo. Ponto. Mas, para que a gente entenda que isso são verificações matemáticas, né? Existe um cálculo para isso, que nós vamos tentar fazer as verificações dele aqui, senão vocês vão retomar isso em outra disciplina. Então, a gente tem que compreender isto, né, para ver que essas ajustagens, né, elas têm que estar numa modelagem positiva, ou seja, elas têm que existir aí dentro da nossa ideia, né, de modelo de tempo. Então, tá ali. Tudo aquilo que a gente tiver aí de diferença entre as dimensões máximas, né, com relação à mínima do eixo. Por que está falando dimensão máxima do furo e mínima de eixo? Pela questão que a gente já viu, né? A questão das tolerâncias. A gente já sabe que tem uma faixa tolerável. Então, para que a gente reconheça a tolerância desse eixo, né? Dentro das dimensões aí mínimas que ele poderá ter, eu tenho que cachambrar isso dentro do meu furo, né? Conseguem fazer o gancho? Que um é oposto, no caso, ao outro? Porque supondo que, né, o meu furo ele tenha aí ido para a parte da tolerância máxima, ele tem que ficar no padrão, no máximo que ele podia chegar, eu vou ter que ter uma ajustagem para menos, né, no meu eixo. Mas para menos quanto? O mínimo que ele poderá ter de menos, né? Senão, o que vai acontecer? Vai ficar com muita folga. Muita folga. Eixo e furo com folga não funciona. Grande chance, né, de a gente ter aí uma perda do nosso acoplamento, né, da eficácia, digamos assim. Então, é isso que quis dizer ali, né, o nosso roteiro. A mesma coisa... Opa! Aqui a mínima, tá, gente? Diferença entre as dimensões mínimas, né, de furo e máxima do eixo, quando o eixo ainda permanece menor que o furo. Notaram aqui que saiu errado? A escrita aqui é mínimo, tá? Então, o que ocorre? Neste caso, a gente teve a inversão, né? Ou seja, a gente está dizendo agora que dentro da faixa de tolerância, a nossa furação ficou no mínimo que poderia ter. Então, é aquilo que o seu Pedro acabou de dizer. Nós vamos ter que ajustar essa folga através da máxima do eixo, para que nós tenhamos aí, né, a eficácia do acoplamento. A simbologia, né? Aqui é F mínimo, né? Assim como no anterior, vamos ver se está correto, era F máximo. Ok. Por que eu estou botando a simbologia? Para que vocês reconheçam, né, na apostila, na bibliografia, quando fizermos lá a diferença, né, desse ajuste, desse encaixe, digamos assim, vocês reconheçam ali do que nós estamos falando. Bom, o que mais que a gente vai ter aí com respeito, né, aos ajustes de uma peça? O que acham? A simbologia que tu fala, Vivi, é a parte ali que fala dos furos ali, que tu tem que usar uma letra maiúscula, no caso, uma simbologia, num H7. A simbologia, eu vou te mostrar aqui, só um minuto. Deixa eu puxar aqui o desenho da apostila.
Opa, veio errado, peraí. Deixa eu puxar aqui. Estão enxergando bem? Sim. Ó, aqui nós temos aí os limites, né, de folgas máximas e mínimas. Temos uma peça, né? Temos aqui o diâmetro mínimo e o diâmetro máximo que ela possa atingir. Na mesma questão aqui, né, o acoplamento do outro lado, diâmetro mínimo e diâmetro máximo. Notem que nós temos aquela linha, né, que a gente falou ontem, que vai fazer o encaixe da peça. A diferença das folgas está aqui, folga máxima e folga mínima. Estão vendo? Sim. Vamos puxar o slide aqui. Estão enxergando o slide? Sim. Sim? Ó, então tá aqui. Folga máxima era aquela diferença entre as dimensões máximas do furo e mínima do eixo. Então vamos procurar ela aqui na apostila. Ah, não, desculpem, aqui do meu. Aqui. Folga máxima, ó. Qual seria a folga mínima? Aquela entre as dimensões mínimas de furo e máxima de eixo. Vamos ver se está certo aqui. Ó, tá aqui. A mínima dimensão que eu posso ter de furo, né? Com a máxima de eixo. Então, essa diferença, né? Que é as folgas. E a simbologia tá aqui, ó, que eu tô falando. A escrita aqui, estão vendo? Sim. Sim, né? Por que isso? Eu não botei ali equacionamento para não ficar uma... Parece que a gente está lendo a apostila em aula, né? Vocês tem lá na apostila, né, tá, que vocês receberam, mostrando, né, os equacionamentos. Por exemplo, quando a gente vai fazer a folga mínima, é como se a gente dissesse que o diâmetro mínimo menos o diâmetro máximo vai dar a folga mínima. Tá aqui, ó. Estão vendo aqui o diâmetro máximo e o mínimo? Sim. Deu a mínima folga. Mesma coisa aqui em cima, ó, para a folga máxima. A mesma questão, ó, diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo. E a outra, né, ao contrário. O que significa isso? Que nós tendo as dimensionais da peça, lembrem-se, quando a gente vai fazer lá qualquer procedimento, né, das nossas peças, nós vamos ter o dimensional delas. Foi a primeira coisa que a gente roteirizou aqui nessa disciplina. Primeiro, a gente consegue, grifa, né, para as pessoas, para o nosso entendimento, o que é o diâmetro real e depois o nominal. Aquele que a peça realmente ficou. Então, com base nisso, a gente vai ter aí a questão das folgas. Então, tá aqui. Ok? Ok. A gente já não viu isso aí já em metrologia. Quando? Eu tenho uma leve impressão. Bom, depois, a gente ainda dentro dos nossos componentes, né, de ajustagem, nós vamos ter as interferências. Bom, o que é uma interferência? O que é uma interferência, como o nome mesmo já diz? Algo que está errado não está certo. Uma vibração? É. Oi, seu Pedro? Vibração? Pode ser. Uma interferência é tudo aquilo que adentra o processo, né? Que a gente normalmente não quer. Interfere, mas a gente não consegue fugir daquilo. Então, nós vamos ter aí dentro, né, das nossas ajustagens, né,
e da nossa padronização, vamos dizer assim, da folga, nós vamos ter a interferência. Qual é aí a nossa definição de interferência? Seria a diferença entre o acoplamento, né, e as dimensões do furo quando o eixo é menor que o furo. Continuamos a repetição de mencionar que o eixo é menor que o furo. Ou seja, existe a folga. É isso que a gente está afirmando, né? Ela é aí notória. Então, isso seria a nossa interferência. Como é que vai se ocasionar as interferências? Assim como nós tínhamos aqui as folgas máximas e as folgas mínimas, nós vamos ter a interferência máxima e a interferência mínima, que seria aí a diferença, né? Aqui tem um erro de português, já vou corrigir para vocês aí. Diferença entre as dimensões mínimas do furo e a máxima do eixo. Vamos lá. Ó, interferência máxima, né, representada aí pela letra I, é a diferença, né, entre as dimensões mínima do furo, né, e do eixo, menor que o eixo. Então, tá lá, né, grifado aqui no nosso, deixa eu ver. Tá aqui. Ai, gente, parei, desculpem que eu peguei a figura errada. Aqui. Então, tá aqui a nossa diferença, né, para nós determinarmos as interferências. E a interferência mínima, a diferença entre as dimensões máximas do furo e mínima do eixo. Então, diferença entre a dimensão máxima e a mínima do eixo. Vamos lá na figura. Aonde está? Dimensão máxima do eixo, né? E mínima do furo. Então, tá aqui. Isso vai nos dar aí a folga, a interferência mínima, né? Para o processo aí de ajustagem da folga. Ok? Natália, mas assim, ó, deixa eu fazer uma pergunta. A dimensão do Viviane. eixo... Viviane, desculpa. Agora me esqueci, Cristiano. Poxa, dei um branco no seu Pedro. Apesar de que adoro a Natália, sou muito amiga dela. Não, fui colega quando cursei eletro com uma das irmãs dela e engenharia com a outra. Tá, agora assim, essa folga máxima e a mínima, ela é referente ao diâmetro do eixo, conforme o tamanho do eixo aumenta a folga ou diminui. É isso ou não? Exatamente, por isso que nós vamos ter interferência ou folga máxima e mínima. A nossa figura ali nos mostra bem isso, né? Todas as questões nós estamos supondo um furo com eixo acoplado nele, menor que ele. Sim. Diâmetros menores, né, de eixo. Porém, a gente verifica que nós temos as duas situações. Uma vai ser a diferença entre o máximo do mínimo, né? Eu vou puxar aqui na apostila para a gente ver a equação, para o senhor ver. Eu não sei se o senhor é parecido comigo, mas eu preciso ver a matemática que aí eu entendo. Por exemplo, a interferência máxima, né, quando eu defino para vocês de ser uma diferença, né, entre a dimensão máxima do furo, mínima do furo, desculpem, e máxima do eixo, né, eu estou dizendo, em outras palavras, que o meu I máximo, ou interferência máxima, é diâmetro mínimo menos o diâmetro máximo, que vai me dar aqui, ó, diâmetro mínimo menos o diâmetro máximo. Ok? Então, seu Pedro, assim, não tem como a gente fugir disso sem ser uma referência de dimensões máximas e mínimas, tanto de furo quanto de eixo. Senão, não vai existir esse processo, entendeu? Pois. Então, voltando, né, gente?
repetindo aqui, com respeito a que a gente acabou de verificar dentro da nossa tolerância, né, da ajustagem. A gente verificou que, uma vez admitindo que temos tolerância e ajustes em eixo e em furo, faz-se necessário a somatização disso, que nos vai dar, então, essa tolerância de ajuste. Ou seja, tudo aquilo, né, que a gente foi ali montando, né, e botando em normativa para que pudesse ser funcional, a gente precisa ter essa somatização. Conforme eu falava, o Douglas, né, ele ainda verificou, opa, nós vamos ter 2 problemas, né, graves, né, que ele disse lá, com respeito ao ajuste da interferência e o ajuste incerto. Então, por que isso vai ocorrer? Mostrei ali para vocês, né, que nós temos ali uma equação matemática, que o que ocorre? Nós temos uma interferência, né, mínima e máxima, que dependendo de qual que se sobreponha, nós podemos ter um ajuste, né, com interferência, e nós podemos ter, então, um ajuste incerto. E nós vamos ter que, assim mesmo, ajustar. E eu diria que, além de ajustar, fazer funcionar aquela acoplagem que a gente se propôs. Então, eu pergunto para vocês, o que seria, né, este ajuste aí, essas terminologias todas, o que seria um ajuste com folga, por exemplo? Porque sabemos que nós vamos ter que catalogar agora as nossas categorias de ajuste. É preciso. O que seria o nosso ajuste com folga? Um ajuste com condição de funcionamento entre as peças, entre o eixo e a atuação. Apesar de que a gente tem essa folga, a gente está admitindo que aquele afastamento que a gente sabe que está existindo na peça, né, superior do eixo, vai ser menor ou igual ao afastamento inferior do furo. Lembrem lá da nossa figura, né? Nós estamos sempre relacionados entre eixo e furo. Então, aquele em que existe folga, a gente vai entender, né, que a folga mínima, né, e o afastamento, a interferência, desculpem, máxima, né, tem que ser aí igual a 0. Então, o que nós vamos ter? Que o ajuste de superfície, ele é menor do que o ajuste interior, né? Lembram que a gente conversou isso lá no início da aula? Porque nós tínhamos os nossos 2 componentes de ajuste, né? Relacionado ao furo e à peça, que seria o exterior e o interior. Estão lembrados? Sim. Sim, né? Então, neste caso, nós poderíamos catalogar, né, esse ajuste da folga neste sentido, né? Tendo aí, então, o de superfície, digamos, né, de modo menor, que então nos possibilitasse esse ajuste da folga. E o ajuste de interferência, o que vocês acham que seriam? A soma dos 2, no caso? A soma, não, a diferença, no caso. A diferença entre este ajuste com respeito à folga, né, eu acabo de dizer para vocês que ele teria, então, o ajuste de superfície, né, menor e igual ao ajuste, né, inferior. Menor ou igual, eu estou admitindo, né, que eles possam estar equivalentes. Menor ou igual, né, se são iguais, podem ter uma equivalência. No ajuste de interferência, eu não tenho essa equivalência. O superior, ele é menor. Então, significa que o afastamento do furo, né, é menor ou igual ao afastamento inferior do eixo. Então, esse diâmetro do eixo aí vai ser sempre maior que o diâmetro lá do nosso furo. Gente, isso é uma questão de leitura, né, de entendimento.
Não queremos aí decorebas disso, né? Queremos apenas que a gente consiga entender. O eixo vai ser sempre maior que o furo. Oi? O eixo vai ser sempre maior que o furo. É isso? O diâmetro do eixo é maior que o diâmetro do furo. Então, nós temos um ajuste de interferência. E vai dar para fazer o complemento? Eu não consigo compreender o que o senhor fala, seu Pedro. Por favor, repita. E vai dar para fazer o acoplamento sendo o eixo maior? Vai dar para fazer o acoplamento, porque notem que todos os nossos ajustes, eles ocorrem e significam que eles podem ser praticamente equivalentes, né? Tanto para mais quanto para menos. A gente já viu isso na aula anterior. E ainda assim eu consigo, né? Mas se o eixo é maior do que o furo, não vai conseguir fazer o acoplamento. Ah, não vou. tem como. Consegue? Sim. Podemos fazer todos os cálculos disso. Tá. Gente, vocês vão ver isso. Oi? Eu sempre soube que tem que ter uma tolerância, né, do eixo para o furo, né? Sempre menor o eixo para poder fazer o acoplamento. Tá, mas nós temos que entender que tudo isso, né, a gente já ajustou. Lembra que eu ainda comentei com vocês antes de entrar nessa categoria? Eu até mostrei lá na apostila, né, um equacionamento. Nós já ajustamos as tolerâncias de furo e de eixo. Já somatizamos ela e já vimos, né, que muitas vezes o eixo pode se sobrepor. Depende a que nós estamos se referenciando. E nós vamos conseguir fazer o acoplamento através da ajustagem. Mas eu estou falando de algo complexo, de algo muito além? Não, eu estou falando de ajustagens pequenas, né? Possíveis. Mas isso aí é na teoria, na prática dá também. Dá também. E o que é o ajuste incerto? Essa para mim é nova, não sabia. O que é o ajuste incerto? É o misto, né? É o misto, aquele que eu vou ter ou a folga ou a interferência, ou uma barreira que está me interferindo, né? Então, esse tipo de ajuste ele não vai poder ser previsto. Ele não está previsto no projeto, né? Se haverá folga ou interferência. A gente acredita que ele possa acontecer, mas a gente vai ver ali em loco, né? No momento. Então, depois que a gente tiver o conhecimento das dimensões, né? Entender o que são as dimensões, a gente então vai conseguir determinar esses ajustes. Existe, inclusive, lá na apostila, né, uma pequena tabela mostrando o que seriam essas folgas, né, com relação às interferências aí, que nós podemos ter. Ok? Tranquilo. Outra coisa que a gente pode levar em conta, né, que a gente deve levar em conta, é a questão que folgas e interferências vão ser sempre com que módulo? Matemático. Existe interferência negativa, folga negativa? Não. Eles são todos, temos que ter a consideração disso como algo positivo. Lembra lá quando a gente estudou tolerância? Nós tínhamos a tolerância do material, tínhamos o exemplo aquele de 145 milímetros. Nós poderíamos ter 145,0 alguma coisa. Era uma pequena tolerância, né? Tínhamos lá 145,978 alguma coisa que arredondando dava o 145 e o outro que não chegava ao 145, que era 144, né? Todos eles, né? Para nos levar até a medida padrão, dimensional padrão, que era o 145 do nosso exemplo. Então, a mesma coisa aqui. Sempre vai ter que ser, né, positivo. Mas, para fim de cálculo, né, uma vez que nós temos que levar um equacionamento matemático e, inclusive, está em módulo, né, a fim de se cumprir ali, a gente vai colocar ali os sinais de acordo, né, com o que a gente está enxergando na nossa problemática. Ok? O que mais ocorre, talvez, é isso, né? Mas eu diria
que ainda assim, né, a gente tem embora a gente não tenha como saber que vai acontecer esse ajuste, né, incerto, porque projetamos bem, né, e levamos em conta que aquilo está eficaz, inclusive o processo de produção, né, mas ainda assim não é algo tão complicado, né, a gente consegue aí, tem maquinários, tem bastante possibilidades para que esses ajustes ocorram aí de uma maneira eficaz.